Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e no vídeo de hoje nós vamos trabalhar um aulão de revisão de questões de educação física do Instituto Avalia. É uma banca que ainda não tem muitas provas disponíveis na nossa área, porém, como teve uma prova aplicada em 2023, dá para a gente pegar algumas de suas questões, entender melhor o seu perfil, quais temas foram cobrados e aproveitar para, com essas questões, revisar conceitos importantes que podem ser cobrados não só nos concursos do Instituto Avalia, como também nos diversos concursos de educação física. Antes de iniciar a aula de fato, se inscreve aqui no nosso canal, deixa nos comentários qual tema ou qual banca você gostaria de ver em nossas aulas e se tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links na descrição desse vídeo que você encontra informações tanto sobre os nossos cursos como também dos nossos e-books. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. Os esportes de invasão consistem em modalidades cujo objetivo é invadir o espaço defendido pelo grupo adversário, marcando pontos e, ao mesmo tempo, defender a sua própria meta. São exemplos de esportes de invasão e aqui uma típica questão sobre a classificação dos esportes, né? A gente tem essa classificação lá na obra do Gonzalez, né, na metodologia do ensino dos esportes coletivos, mas também temos essa classificação lá na BNCC, né? Dentre as categorias de esporte na BNCC, uma delas é justamente os esportes de invasão, que tem essa característica de invadir um espaço defendido pelo adversário, né, buscando levar um objeto ou uma bola, normalmente uma bola, para uma meta defendida pelo adversário, ao mesmo tempo que defendemos a nossa própria meta. Então, exemplos de esporte de invasão, vamos para as alternativas. Item A, futebol, handebol e rugby. Perfeitamente, né? Tanto no futebol como no handebol, como no rugby, a gente tem que levar um objeto até a meta defendida pelo adversário, ao mesmo tempo que defendemos a nossa própria meta. Então, item A já é perfeito. No item B, ele fala do vôlei, futebol americano e beisebol. Desses três exemplos, apenas o futebol americano é um esporte de invasão. O voleibol seria um esporte de rede, quadra dividida ou parede de rebote. E o beisebol, esportes de campo e taco. Item C, basquetebol, tênis e badminton. Basquete sim é um esporte de invasão, porém o tênis e badminton, assim como o vôlei, são esportes de rede, quadra dividida ou parede de rebote. Item D, ele fala de boliche, tênis de mesa e natação. Nenhum desses esportes são esportes de invasão, né? O boliche, esporte de precisão. Tênis de mesa, rede, quadra dividida e natação, um esporte de marca. E por último, hipismo, futsal e beach tênis, apenas o futsal sendo esporte de invasão. O hipismo pode ser classificado como esporte técnico combinatório, enquanto que o beach tênis seria um esporte de rede, quadra dividida ou parede de rebote. Primeira questão, então, de fato, item A é o correto. Segunda questão. O índice de massa corporal é um teste simples para se avaliar a relação entre altura e peso de uma pessoa. Acerca desse teste, assinale a alternativa correta. Item A. As variáveis envolvidas nesse teste são peso, altura e medida da circunferência abdominal. E aqui é falso, né? Quando a gente fala do famoso IMC, a gente tem apenas duas variáveis, que é o peso e a altura. No caso, a gente calcula o IMC através do peso dividido pelo quadrado da altura, né? Ou altura ao quadrado. Item A, então, por isso é incorreto. Item B, o teste possibilita apontar o sobrepeso e a obesidade, mas não a desnutrição, e aqui também é incorreto, né? O IMC, apesar de não avaliar a composição corporal, de fato, ele é um índice relacionado ao estado nutricional do indivíduo. Então, a gente tem uma faixa de peso considerado normal, né, através do IMC, que é justamente entre 18,5 e 25. Abaixo disso, a gente tem um indivíduo que pode ser classificado como baixo peso, né, e acima desses valores, a gente vai ter sobrepeso e obesidade. Então, nesse caso, o teste possibilita apontar sobrepeso e a obesidade e também a desnutrição.
Item C, esse teste não é indicado para fisiculturistas ou pessoas com muita massa magra, e aqui é verdadeiro, né? Como o IMC só leva em consideração peso e altura, se você pegar um fisiculturista, né, que tem baixíssimo percentual de gordura, tem muita massa magra, a gente vai ter um alto valor do IMC, justamente pensando nas variáveis de peso e altura, porém não necessariamente reflete exatamente o seu estado nutricional, né, a sua saúde através dessa medida do IMC, justamente porque em sua composição corporal vai ter altos valores de massa magra, enquanto a gente vai ter baixos valores de gordura, né? Então, de fato, pensando em fisiculturistas ou pessoas com muita massa magra, o teste acaba realmente não sendo indicado, justamente por ter apenas duas variáveis e não levar em consideração aí a composição corporal de fato. Item C já é correto. Item D, a verificação do IMC é mais indicada para crianças, e aí é incorreto, né? A gente, inclusive, utiliza bastante o IMC pensando em estado nutricional para adultos e idosos também. Item E, o resultado do teste é formado pela altura dividido pelo peso ao quadrado, e aqui é invertido, né? A gente tem o cálculo do IMC através do peso dividido pela altura ao quadrado. Segunda questão, então, de fato, item C é correto. Terceira questão, as práticas corporais de aventura urbanas podem ser definidas como um conjunto de atividades desafiadoras que aproveitam o ambiente físico das cidades e que lidam com os riscos e a imprevisibilidade. Dessa forma, qual atividade se encaixa na classificação de prática corporal de aventura urbana? E aí a gente relembra que na BNCC a gente tem duas classificações das práticas corporais de aventura, que são as práticas corporais de aventura urbana e na natureza. As práticas corporais de aventura urbana são aquelas que utilizam o que a BNCC traz como paisagem de cimento, né? De fato, as práticas que envolvem essas situações desafiadoras de imprevisibilidade no espaço urbano de fato, como por exemplo o skate, o patins, o parkour, dentre outros. Já as práticas corporais de aventura na natureza, como o próprio nome diz, exploram aí os elementos naturais, né? Como por exemplo os mares, as trilhas, as árvores, o ar como um todo, né? Como é o caso dos balões, o surf, as trilhas, o arvorismo e assim por diante. Nesse caso, ele vai pedir qual atividade se encaixa na prática corporal de aventura urbana. E aí vamos lá. Item A, surf, seria prática corporal de aventura na natureza. O parkour, aí sim a gente tem uma prática corporal de aventura urbana, enquanto que o windsurf, paraquedismo e o balonismo são também, assim como o surf, classificadas como práticas corporais de aventura na natureza. Então, nesse caso, tranquilamente aqui a gente tem como prática corporal de aventura urbana apenas o parkour, item B. Quarta questão, as modalidades esportivas adaptadas podem contribuir para o desenvolvimento da autoestima e da resiliência de pessoas com alguma deficiência. Diante disso, assinale a alternativa que corresponde a um esporte adaptado para pessoas cegas e ou com baixa visão. Item A, basquetebol em cadeira de rodas, e aí a gente tem um esporte paralímpico, porém não voltado para pessoas com deficiência visual, né? E sim para pessoas com deficiência física. Assim como o voleibol sentado, o goalball, por sua vez, é de fato uma modalidade de esporte adaptado, inclusive paralímpica, uma modalidade paralímpica, que é exclusiva para atletas com deficiência visual. Inclusive, a gente já tem vídeo aqui no canal falando um pouco sobre o goalball. Item C já é correto. No item D, ele traz futebol de 7. Muito cuidado aqui, a gente de fato tem uma modalidade exclusiva de futebol para atletas com deficiência visual, porém essa modalidade é o futebol de 5. O futebol de 7 é uma modalidade do futebol de esporte adaptado, de fato, que atualmente não faz mais parte do programa paralímpico, porém ele é voltado para pessoas com deficiência intelectual, né? Nesse caso, o que pode confundir aqui é justamente a modalidade em si, né? O futebol de 5, que é uma modalidade exclusiva para pessoas cegas
e ou com baixa visão. E aqui o tênis de mesa seria mais voltado para atletas com deficiência física também. Então, quarta questão, apenas o goalball desses exemplos é um esporte adaptado, inclusive paralímpico, específico para pessoas cegas e ou com baixa visão. Quinta questão, ao longo da história, as concepções de corpo e de beleza passaram por diversas transformações. No que se refere às relações entre padrão corporal, estética e relações de poder, assinale a alternativa correta. Aqui uma questão interessante, trabalhando a história geral da educação física. Item A. Na antiguidade clássica, os exercícios físicos, a ginástica, eram comumente realizados pelos escravos com seus corpos nus, e aqui a gente destaca principalmente Grécia e Roma, né, na antiguidade clássica, e a ginástica nessas civilizações eram proibidas para escravos, né? A gente tinha aí a prática da ginástica, de fato, um culto ao corpo, né? A valorização do corpo também como uma forma de ascensão social, né? De poder, até mesmo de poder, né? Trabalhando aí o intelecto, trabalhando o corpo também, um corpo saudável, um corpo belo. Porém, os escravos eram proibidos de praticar essa ginástica. Então, por isso, o item A é incorreto. Item B. No medievo, práticas corporais com objetivos e intenções variadas eram estimuladas pelo cristianismo, e aqui a gente fala da Idade Média, né? E nesse caso, quando a gente fala da Idade Média, a gente vai ter o oposto disso, né? O cristianismo, a ascensão do cristianismo na Idade Média, tratava os exercícios físicos como um pecado, né? Então a gente teve o declínio aí da ginástica nesse período da Idade Média. Então, no caso, como a gente tinha o avanço do cristianismo, a gente teve um declínio em relação aos exercícios físicos, onde a prática do exercício físico ficava muito restrita a algumas classes sociais, principalmente os cavaleiros, né? Então, trabalhando aí algumas modalidades de justas, formando aí os cavaleiros que iriam combater aí as invasões e assim por diante. Então, nesse caso, as práticas não eram estimuladas pelo cristianismo no período da Idade Média. Item B, incorreto. Item C. Vários povos da antiguidade, como os espartanos, sacrificavam crianças que nasciam com imperfeições físicas que comprometessem seu desempenho na guerra. E aí, perfeito, né? Principalmente quando a gente fala de Esparta, uma das civilizações, né? Um dos povos gregos, a gente tinha exatamente esse povo muito focado aí na guerra, no combate. E aí, justamente, a gente tinha esse sacrifício de crianças que nasciam com alguma deficiência, eram de fato sacrificadas justamente porque podiam comprometer o seu desempenho na guerra. Item C é verdadeiro. Item D, a Idade Moderna busca associar o seu ideal de corpo e de cultura aos padrões da Idade Média, e aí é incorreto, né? Como a gente falou anteriormente, a Idade Média a gente teve um declínio aí desse culto ao corpo, né? Que a gente tinha na Antiguidade Clássica, por exemplo. Então a Idade Moderna, quando busca associar um ideal de corpo e cultura, vai remeter mais à Antiguidade Clássica do que à Idade Média em si. E por último, na Idade Contemporânea, quaisquer associações com os padrões corporais da Antiguidade Clássica são abominados, e aí é incorreto, né? A gente trabalha aí muito esse culto ao corpo ainda na Idade Contemporânea, né? Essa valorização do físico, do corpo belo e saudável e assim por diante. Então, por isso, por todas essas questões, o item C de fato é o único correto da quinta questão. E aí, antes de avançar para a sexta questão, gostaria de destacar que a gente tem diversos materiais voltados para a preparação específica para os concursos de educação física e que podem ajudar bastante, inclusive nas provas do Instituto Avalia. Como a gente vê, é uma banca que foca bastante aí em temas recorrentes, né? Trabalha conceitos gerais, e aí tanto os nossos e-books como também o nosso curso podem ajudar bastante em sua preparação. Atualmente nós temos 4 e-books de questões comentadas, que são ótimos materiais para você tanto exercitar como para revisar conteúdos principais a partir dos comentários das questões, né? Então são 4 volumes, cada um com 100 questões, 2 volumes da licenciatura, um do bacharelado e um
em um exclusivo sobre a temática dos esportes. Nós temos minicursos, tanto o minicurso do Coletivo de Autores como o minicurso de Fisiologia Simplificada, que são minicursos onde a gente trabalha especificamente essas temáticas. No minicurso Coletivo de Autores, trabalhando por completo a obra do Coletivo de Autores, né, a metodologia do ensino de educação física, enquanto que no minicurso de Fisiologia Simplificada para concursos, nós em 5 aulas trabalhamos o fundamental aí da fisiologia de forma simplificada e direcionada para o que realmente é cobrado nos concursos. E aí, nós temos o nosso principal material, que é o curso da preparação à aprovação, um curso com mais de 50 videoaulas de teoria de forma sistematizada e direcionada para concursos, simulados, módulo de organização de estudos, banco de provas, entre outros bônus, incluindo aí o suporte individualizado via WhatsApp, onde você pode tirar todas as dúvidas, sejam elas relacionadas ao conteúdo em si ou à preparação de forma geral. Então, se você tiver interesse em algum desses materiais, em conhecer melhor nossos materiais, é só clicar no link da descrição desse vídeo. Continuando, sexta questão, o voleibol é uma modalidade esportiva que se tornou bastante popular no Brasil, especialmente com as conquistas em várias competições internacionais importantes. Um dos principais fundamentos desse esporte é o saque. Considerando as características normativas e técnicas desse fundamento, é correto afirmar que, item A, para que o saque seja validado, a bola não pode tocar na rede, e aqui é incorreto, né? A gente inclusive vê alguns pontos onde o jogador saca, a bola bate na rede e acaba caindo ali próximo. De fato é um saque validado, né? Pode sim tocar a bola na rede no momento do saque. Item B, todas as vezes que um jogador executa o saque corretamente, ele saca novamente, e aqui é incorreto, já que a equipe adversária pode acabar marcando o ponto, né? Ele só vai sacar novamente se a sua própria equipe conquistar o ponto. Se a outra equipe conquistou o ponto, o saque vai para a outra equipe, e quando voltar para a sua equipe já vai ser outro jogador sacando. Item C, o saque pode ser realizado por qualquer jogador que tenha interesse em realizá-lo, e aqui é incorreto, né? A gente tem que seguir a rotação no voleibol, né? Então, para cada posição, a gente tem as suas determinadas posições de fato na quadra, e aí o jogador que vai sacar é sempre o jogador na posição número 1. Então, por exemplo, se eu estiver em outra posição, eu não posso sacar. E outro detalhe é que o líbero também não pode realizar o saque. Item D, após o apito do árbitro, não há tempo máximo delimitado para que o jogador execute o saque, e aqui é incorreto, né? Depois do apito do árbitro, o jogador tem 8 segundos para sacar. E por último, o saque pode ser definido como uma ação que dá início a todas as disputas de ponto em uma partida de voleibol. E aí é verdade, né? Quando a gente tem o saque, a gente vai estar iniciando ali aquele rally, a troca de bola até que alguma equipe conquiste o ponto, e de fato sempre inicia com um saque. Sexta questão, então, item E é o verdadeiro. Sétima questão, o jogo e o esporte constituem-se importantes conteúdos da educação física escolar. Em relação às suas especificidades, assinale a alternativa correta. Item A. O esporte possui regras formais, escritas e amparadas institucionalmente, já o jogo tem regras mais flexíveis, e aqui é perfeito, né? Essa é a principal diferença entre jogo e esporte. A grande característica do esporte é justamente que possui regras universais, né? Formais, escritas e amparadas institucionalmente pelas federações, associações e confederações. Então, por exemplo, no esporte futebol, independente se eu jogar futebol no interior do Ceará, na Argentina ou na China, as regras vão ser exatamente as mesmas. Já o jogo, eu posso jogar a queimada, por exemplo, né, o carimba, na minha rua, e na outra rua já ter regras mais flexíveis, já ter outras regras, né? O espaço delimitado, a quantidade de jogadores e assim por diante. Então, o esporte realmente tem regras formais institucionalizadas, né, regras universais, enquanto que o jogo vai ter regras mais flexíveis. Item A já é perfeito. Item B,
a inexistência de regras é a característica fundamental do jogo, e aí é incorreto. No jogo a gente vai ter regras sim, justamente para organizar, né, duração, forma de pontuação e assim por diante. Porém, o jogo acaba tendo regras mais flexíveis de acordo com o grupo que está jogando, né? Então o grupo vai ter um acordo coletivo comum, ajustando essas regras de acordo com quem está jogando de fato. Ela tem regras, porém, mais flexíveis do que a do esporte, por exemplo. Item C. Esporte e jogo são práticas totalmente contrárias e antagônicas, e aí é falso, né? A gente, inclusive, tem diversas similaridades entre jogo e esporte. A única diferença vai ser essa sistematização das regras que o esporte tem e o jogo acaba sendo mais flexível. Item D. Em relação ao jogo, o esporte possui regras mais instáveis, e aí é o oposto disso, como a gente falou anteriormente. E por último, o jogo deve ser trabalhado nas aulas de educação física do ensino fundamental, já o esporte deve ser um conteúdo exclusivo do ensino médio, e aí é incorreto, né? Inclusive, na BNCC, o esporte faz parte também das unidades temáticas que são trabalhadas aí ao longo da educação básica, né? Principalmente aí no ensino fundamental e no ensino médio. Sétima questão, então, item A, realmente é o correto. Oitava questão. A aptidão física é entendida como a capacidade de realizar as atividades rotineiras com o menor esforço possível. Sobre os componentes da aptidão física, assinale a alternativa correta. Item A. A flexibilidade não interfere na capacidade de realização de atividades diárias com o menor dispêndio de energia possível. E aqui é incorreto, né? A gente vai ter uma série de atividades da vida diária que a flexibilidade acaba sendo muito importante, como, por exemplo, uma idosa conseguir retirar o seu sutiã, né? A gente vai ter que ter minimamente uma flexibilidade. Alcançar determinada coisa em um armário que estiver em cima, né? Alcançar objetos de forma mais tranquila. A flexibilidade acaba sendo, sim, um dos componentes da aptidão física relacionada à saúde e que influencia bastante nas atividades da vida diária. Item B. A força é componente da aptidão física, mas é pouco relevante para a saúde mental e física. E aqui é incorreto, né? A força também é um dos componentes da aptidão física e tem papel fundamental aí no bem-estar como um todo, né? Tanto na saúde física como na saúde mental também. Principalmente o treino de força, né? Os exercícios voltados aí para a melhoria da aptidão física como um todo. Item C. A musculação com o objetivo de desenvolver força muscular não é indicada para pessoas idosas, e aqui é incorreto, né? Inclusive, a musculação acaba sendo fundamental também para quando a gente pensa em atividade física e saúde, né? A força muscular, principalmente para pessoas idosas, vai trazer uma melhor qualidade de vida, vai diminuir aí o avanço da perda muscular que ocorre com o avanço da idade, né? Vai prevenir quedas e assim como outros diversos benefícios. Então a musculação deve sim ser praticada por pessoas idosas. Item D. A resistência cardiorrespiratória é fundamental para diminuir o risco de problemas cardíacos, e aí verdadeiro, né? Inclusive, quando a gente fala de doenças crônicas, principalmente relacionadas a doenças cardíacas, hipertensão, a atividade, principalmente a atividade aeróbia, é inclusive muito recomendada e pode ser um dos fatores de proteção aí, né? Uma forma de prevenir esses problemas cardíacos, a hipertensão e assim por diante. Então, de fato, a resistência cardiorrespiratória vai ser fundamental para diminuir o risco de problemas cardíacos. Item D já é verdadeiro. Item E. Os componentes da aptidão física possuem uma interferência genética, logo, o treinamento físico pouco influencia as suas alterações, e aqui é falso, né? Quando a gente fala dos princípios do treinamento esportivo, a individualidade biológica trabalha justamente que cada indivíduo tem as suas características que vêm de fatores genéticos e de fatores fenotípicos, né? De fatores ambientais. Então, tanto os fatores genéticos de fato vão influenciar
nesses componentes da aptidão física, mas também os fatores fenotípicos, os fatores ambientais, né, os seus hábitos de vida. Então, não só os fatores genéticos, mas também como você vive, como você tem aí a sua rotina, os seus hábitos também vão influenciar nesses componentes da aptidão física. Oitava questão, então, de fato, item D é o correto. Nona questão, esportes de campo e taco são práticas realizadas entre equipes cujo objetivo principal é a proteção da base e a rebatida da bola, de maneira que a equipe oposta demore a ter a sua posse. Quando a bola é rebatida, os atletas devem tentar percorrer a maior distância possível para a marcação de pontos. Isso é realizado correndo pelas bases e adicionando pontos à medida que cada base seja alcançada. A partir da definição de esportes de campo e taco, assinale a alternativa que corresponde a essa classificação de modalidade esportiva. E aqui, como principais exemplos dos esportes de campo e taco, nós temos o beisebol e o softball, porém não faz parte das alternativas, e aí a gente vai falar sobre cada uma delas. O futebol americano, como a gente falou lá na primeira questão, é um esporte de invasão, né? A gente leva um objeto até uma meta defendida pelo adversário, ao mesmo tempo que protege a nossa, assim como o rugby e o hóquei no gelo. O hipismo pode ser considerado como um esporte técnico combinatório e o cricket, aí sim, é um esporte de campo e taco, né? Aqui no Brasil, de fato, não é uma modalidade muito praticada, mas, por exemplo, na Índia é um dos principais esportes do país. O cricket, de fato, é um esporte de campo e taco e é o item correto dessa nona questão. E aí, relembrando uma pegadinha clássica dos concursos, né, que é a questão preferiu não trazer, é que o golfe não é um esporte de campo e taco, apesar de parecer, né? Apesar de ser praticado em um campo e utilizar um taco, né, o taco do golfe, o esporte golfe é considerado um esporte de precisão, já que o seu objetivo é lançar, é arremessar, é bater numa bola, buscando acertar um alvo específico, que no caso são os buracos do golfe, né? Os buracos do golfe. O esporte de campo e taco tem essas outras características, e aí temos como exemplos o cricket, o beisebol e o softball. Então, muito cuidado para não cair nessa pegadinha também. E décima questão, de acordo com a distância mantida entre os oponentes, as lutas podem ser classificadas como sendo de curta, média e longa distância. Assinale a alternativa que apresenta exemplos de lutas de curta, média e longa distância, respectivamente. E aqui a gente relembra rapidamente, as lutas de curta distância são aquelas em que a gente tem contato constante com o adversário, né? Como por exemplo o judô, o jiu-jitsu, o wrestling. A gente tem em lutas de média distância aquelas lutas em que a gente utiliza principalmente golpes de percussão, como socos, cotoveladas, chutes, joelhadas, e aí entra o boxe, entra o karatê, o muay thai e assim por diante. E lutas de longa distância são aquelas em que a gente utiliza implementos durante a luta, né? Como por exemplo a esgrima. Dito isso, vamos para os itens. Ele quer exatamente lutas de curta, média e longa distância. Aqui a gente vai ter no item A esgrima, que é uma luta de longa distância, boxe e taekwondo como lutas de média distância. Item A, então, incorreto. Item B, sumô, a gente tem de fato um contato constante, que é uma luta de curta distância. O jiu-jitsu, por sua vez, não é uma luta de média, mas sim uma luta de curta distância. Item C, Kung Fu, Karatê e Judô. A gente tem o Kung Fu e o Karatê como lutas de média distância, enquanto o Judô luta de curta distância. Item D, Judô, Karatê e Esgrima. E aqui sim temos o item correto, né? O Judô, uma luta de curta distância. Karatê, luta de média distância. E a Esgrima, luta de longa distância. Décima questão, item D. E com isso, finalizamos a nossa aula sobre o Instituto Avalia, né? Resolvendo algumas questões. Dá para entender um pouco melhor o seu perfil, quais são os seus temas cobrados e como a gente realmente é importante focar nesses conhecimentos principais, né? Nesses conceitos principais, que é o que de fato a banca vem cobrando bastante.
Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, lá pelo nosso Instagram, Concurso CD Física. E lembrando mais uma vez, se tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de Educação Física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.